Boa, bora lá então. Vamos passar rapidinho sobre nosso guia, né? Nossa aula ali, para a gente entender mais ou menos o caminho que a gente está seguindo. Então, a gente meio que mata aquela parte estratégica que a gente falou bastante, né? Desde da gente olhar o cenário que o marketing está hoje, até a gente começar no planejamento, depois entendendo o consumidor, até como fazer pesquisas, né? Como analisar o mercado, concorrência e tudo mais. E na última aula a gente falou bastante de brand, né, o poder da marca. Eu vou dar uma revisada bem rápida depois ali de tudo que a gente falou. Mas hoje a gente chega muito nas partes táticas, né, de como olhar para esses canais, como fazer essas estratégias justamente para a gente chegar naqueles objetivos que a gente planejou lá no começo, né? Então hoje a gente vai falar muito de mídias sociais. Acho que é algo que está no dia a dia de todo mundo aí, todo mundo acompanha bastante as mídias sociais, as redes sociais, então acho que é algo que vai ser um pouco mais fácil para todo mundo, mas tem uma listinha de ferramentas depois que eu vou passar para vocês para ajudar quem está começando a olhar para isso, ou para quem já olha para isso, ou quem já está bem avançado olhando bastante para isso, com algumas ferramentas que dão alguns insights bem bacanas ali sobre o que está rolando nas redes sociais de cada marca, né? Então, só passando uma revisada bem rápida aqui na aula 5, a gente falou bastante de brand, né, que era o título da nossa aula, de brand, o poder de uma marca forte. Então, a gente falou bastante da definição, a gente usou bastante esses três exemplos, né, que são bastante, a gente falou muito dos valores que essas três marcas elas trazem, né, de serem marcas nacionais, que elas sempre trazem o patriotismo dentro das campanhas, dentro dos vídeos e tudo mais. Então, a gente deu esses exemplos do Guaraná, da Havaianas, do Boticário. A gente colocou aqui algumas características que as três têm muito dentro delas, né, nos valores das missões delas, são sempre atrelados com esses valores. Então, a gente passou por isso. Aqui também acompanhando, né? Então, a gente mostrou ali três exemplos que deixam bem claras, né, como as três se relacionam muito bem ali nas comunicações. Os exemplos de campanha, então tem os linkzinhos aqui para quem quiser ver as campanhas depois, mas a gente passou bastante por eles ali para a gente entender realmente onde que as três se relacionam, né? Três marcas brasileiras bem fortes que elas sempre remetem ao estilo de vida brasileiro, ao nacionalismo, patriotismo, então acho que são três marcas bem legais da gente acompanhar tudo que elas vêm fazendo. Aqui algum guia, né, de passo a passo de como criar uma marca forte. Então a gente falou bastante primeiro o nome da marca, óbvio, né? Tem o nome da marca, ele tem que ser o primeiro ali. A gente tem que criar um nome que seja único, um nome que seja bem fácil de expressar. A identidade tem que ser acompanhada em todas as comunicações, no nome, no slogan. Então, logotipo, cores, slogan, a gente passou também comunicação, presença digital. Aqui a gente deu os exemplos, né, da Pet Lovers, então os exemplos de nome, logo, cores, o slogan, o que é a identidade, a presença digital. Então a gente passou bastante aqui também no nosso exemplo, né, na nossa empresa fictícia que a gente está criando. Design de marca, né? Então a gente falou muito como que o nome deve ser, ele deve ser memorável, identificável, deve ser fácil de entender e falar. A gente deu alguns exemplos de nomes que acabam virando nome da categoria, né? Então a gente falou de Gillette, Nescau. Eu até lembrei de esses dias, né? Tava pedindo uma pizza assim e a gente fala muito de catupiry, né? Catupiry é uma marca, na verdade. A gente sempre usa catupiry para tudo, né? E aí eu tava até olhando que isso é cheio de processo, assim, uma pizzaria que não usa o selo do catupiry, fala que tem catupiry, frango catupiry, ela toma um processo gigante. Então é bem interessante isso, né? Tipo, acho que as marcas, principalmente a catupiry, óbvio, assim, a gente vê muitas as pizzarias, principalmente as famosas, mudando para frango e requeijão, né? Uma coisa e requeijão, justamente para não tomar processo da marca catupiry, né? Então, é outro exemplo muito grande de marcas que acabam virando tão relevante, assim, que elas acabam virando o nome do próprio produto, né? Então a gente tem o exemplo da Gillette aqui. Depois a gente falou muito de logo, né? Como uma logo ela pode expressar muito aquilo que uma marca é, né? Você olha uma logo e você já entende qual marca que é, você já entende o que que ela faz, você já entende qual que é o posicionamento dela. A gente falou bastante da Apple aqui como um exemplo bem clássico, né? A gente olha a logo da Apple, a gente já sabe muito bem o que que é, o que ela faz, o que que ela vende. É muito isso. A gente falou da psicologia das cores, né? Não sei se alguém chegou a ler um pouco mais sobre isso, mas como as cores elas têm um impacto muito grande no nosso comportamento, né? A gente acha que é só cor, mas na verdade ela é muito bem escolhida por uma estratégia muito grande, né? De qual cor usar para aquilo que você quer trazer do consumidor. Então, se você quer trazer uma coisa mais calma, uma compra por impulso, por exemplo, você usa uma cor. Se você quer que as pessoas sejam, você tem uma marca, por exemplo, que está muito ligada à natureza, sustentabilidade, você sempre
acaba tendo o verde ali como uma referência muito grande. Então, psicologia das cores a gente passou bastante. Aqui alguns exemplos, né, do que essas cores elas trazem, né, o que elas remetem da gente, na nossa cabeça. Então, alguns exemplos. A gente falou bastante de slogan, né, como que uma frase tão simples, né, como que uma pergunta tão simples igual a da Benegripe vira uma coisa tão que remete muito pra gente, né? A gente fala, tipo, é gripe, a gente já remete claramente no produto, numa marca. Então, é algo que parece muito simples, mas totalmente complicado, né, de criar um slogan bem relevante que fique na cabeça das pessoas. A gente falou bastante de storytelling, né, que é o processo de criar uma história relevante ali para não ser uma marca, né, não ser só um produto, sim uma história, né. Então a gente deu alguns exemplos da Apple, né, ela não vende só celulares, mas que ela vende muita inovação. As pessoas que são fãs de Apple, elas estão procurando inovação, elas estão procurando ser diferentes das outras pessoas que usam um outro aparelho normal. A gente falou bastante da Nike, né? Então, a Nike não vende calçados, mas vende performance. Não sei se alguém assistiu o filme Air, eu fui domingo assistir esse filme, é bem legal, indico bastante, dá uma noção bem legal de como que a Nike surgiu, né? Como que ela começou a virar tão relevante assim no nesse mundo do isso, exato, requeijão cremoso, boa, isso mesmo, comprei batom, exato. E batom é uma marca, né? Não sei. Não sei muito bem, mas talvez acho que seja uma marca, né? Tipo, não sei se mas tudo virou batom, parece, depois. Chocolate garoto, isso. Mas hoje batom é coisa de beleza também, né? Então, sei lá como que teve essa referência dos dois, assim, mas é interessante também. Mas estava dando exemplo do filme, né, do Air, ele conta bastante a história de como a Nike parou de começar a vender calçados, né? E ela só começou a crescer muito quando ela começou a querer vender performance dos jogadores, né? Então, isso é bem legal o exemplo que dá no filme, quando eles foram atrás do Michael Jordan, mais começou a ter na imagem do Michael Jordan ali um exemplo claro de performance, tem como um tênis, ele pode trazer uma performance muito maior para o jogador, então é o começo ali de como surgiu a Nike. Eu indico mais o livro é muito mais legal, mas o filme também é um resumo, assim, o livro ele detalha muito bem como surgiram essas estratégias, desde o nome, né? De onde surgiu esse nome, de onde surgiu os slogans e tudo mais. Então, acho que é bem bacana para quem quer entrar nesse mundo da Nike aí. A gente falou bastante do Lego, né? Então, Lego, ao invés de vender brinquedos, constrói experiências, né? Então, quem nunca brincou de Lego durante a infância e teve isso como experiência, hoje você vê alguma coisa relacionada a Lego, já te dá uma lembrança bem legal da infância. Então, é muito isso, né? Um brinquedinho ali que, na verdade, ele constrói muito mais, ele é muito mais do que um brinquedo, né? Ele constrói experiências e a marca carrega isso para as pessoas também. Ela cria algumas ações com experiência bem bacanas. A gente falou bastante de experiências interativas, né? Então, a Lego é um exemplo bem claro disso. Como medir o sucesso da marca, né? A gente colocou aqui algumas das várias métricas que existem para poder você ter uma noção de como que a sua marca está em relação ao mercado, em relação aos consumidores. Então, você tem a quantidade de seguidores nas redes sociais, o engajamento nos conteúdos, as menções sobre a marca, né? As buscas pela marca. A gente falou bastante de brand awareness também, que é o reconhecimento de marca. Então, são alguns indicadores assim que ajudam a gente a entender, né, qual o peso da nossa marca. É muito complicado a gente saber qual a reputação da nossa marca, né? Como colocar isso em números é bem complicado, mas existem algumas formas que você consegue aí identificar como que você está em relação ao mercado, aos concorrentes e principalmente aos seus consumidores, né? Então, foram algumas métricas aqui que a gente passou. Papel de uma marca na sociedade, aqui a gente entrou num papo bem bacana de ESG, né? Como que as marcas estão olhando muito para essas responsabilidades sociais, ambientais, de governança. Então, a gente passou alguns exemplos aqui, né, da Unilever, da Amazon, olhando muito para a saúde mental dos colaboradores, a educação ambiental, né, acho que aqui todas as grandes marcas têm que olhar para isso hoje, então, muitas correndo muito na frente de outras, assim, né, quando a gente pensa em Natura, a Natura é muito voltada para esses investimentos em relação à parte sustentável, então, algumas marcas bem à frente de outras aí. Desigualdade social, a gente falou bastante aqui também, alguns exemplos, Starbucks, da Heineken, os hábitos de consumo, né? Você tem no McDonald's impulsionando o consumo de produtos veganos, é uma coisa totalmente difícil de imaginar 10 anos atrás, por exemplo. Você tem a Tesla promovendo o corte de preços dos carros elétricos justamente para mudar esse comportamento das pessoas. Então, a gente passou muito aí
sobre essa parte aí de como as marcas estão olhando hoje, né, para algumas coisas muito mais além do que produto e muito mais além do que vender, né? Então, é muito isso. Alguém ficou com dúvida de alguma coisa aqui dessa aula? Não sei se alguém ficou com alguma dúvida de algum conceito, alguma dúvida de alguma uma coisa que a gente falou. Mas foi um papo bem bacana voltado para a marca aí, de como que é importante a gente olhar muito para isso. Tem um comportamento muito comum, principalmente nas empresas de tecnologia, de olhar muito para performance, né? Sempre achar que mídia paga, sempre achar que estratégias de curto prazo são as coisas que vão dar retorno, mas na verdade quem não olha para a marca, assim, que é muito mais a médio e longo prazo, depois, quando acaba o dinheiro de performance, não tem uma marca que sustente os resultados, né? Então, é muito comum isso no mercado tech hoje, no mercado de tecnologia. Então, já passei por algumas marcas que não olhavam muito para isso, né? 100% do investimento era performance, não olhavam a marca, não trabalhavam a marca e depois os resultados acabam não sendo legais no longo prazo, né? Então, é uma importância de realmente pensar nisso desde o começo, de uma estratégia, uma marca, né? Então, beleza? Todo mundo ok aqui nessa parte de brand, de marca? Qual a importância? Você não concorda muito com a Tesla? Boa, por quê? Eu dei um exemplo assim também, mas confesso que eu não sou Opa, muito próximo da marca, assim, não. estão me escutando bem? Opa, assim, Eu não concordo com a Tesla é um simples motivo, né? Carro elétrico com certeza ajuda o meio ambiente, mas depende uhum, do país, porque, por exemplo, na Europa, eles usam muito carvão para gerar energia. sim, uhum, Então, o gás carbônico vai lá em cima. Não faz exato, muito sentido, entendeu? Olhando sim. para este lado, né? Achei que o motivo era o dono da Tesla, mas então, Não, não, também faz o sentido. Elon eu gosto dele. Boa, mas acho que faz sentido, assim, acho que a gente tem que entender, a gente falou muito de fazer estratégias geolocalizadas, de entender o cenário que você está, assim, então acho que realmente para alguns países funcionam, para outros não deve funcionar realmente, acho que tem uma contrapartida muito grande, né, você mensurar qual que pesa mais, assim, se é o carro normal que a gente usa ou o elétrico, né, qual que traz um peso maior, assim, para o meio ambiente, né, eu confesso que é uma conta muito difícil de chegar para saber qual que vale mais a pena, né. É isso, assim, é igual a gente falou muito do McDonald's, né, olhando muito para produtos veganos também, então acho que as marcas olhando muito para essas novas tendências, né, agora realmente o que é melhor ou não, assim, é um papo bem, a gente falou isso numa aula, né, como que a gente mensura isso, que é muito complicado também, mas confesso que eu não sei muito bem, assim, qual que é o impacto realmente de um carro elétrico versus um carro normal, sabe, mas realmente considero que alguns países não cabem assim algumas coisas igual outros, né? Boa. Beleza, alguém mais? Alguma dúvida aqui? Algum ponto? Alguém que queira comentar alguma coisa aqui? Mas acho que é um papo bem legal, né? Esse papo de SG eu gosto bastante, assim, de saber como que as marcas estão atuando aí, justamente alguns pontos que são críticos para não só para as marcas, mas para a sociedade principalmente, né? Então é bem legal ver o que elas estão fazendo. Beleza, vamos passar para a aula. Acho que depois tem umas ferramentas bem legais aqui para ajudar vocês na parte de estratégia de mídias sociais. É, mas queria saber se vocês conseguiram fazer o exercício ali, os slogans, né? Os três slogans da nossa empresa ali. Não sei se alguém queira compartilhar algum slogan legal. Eu sei que é uma parte muito mais criativa, né? Não tem um certo ou errado, que acho que por isso que todos os exercícios eu acho que é bem bacana a gente colocar essa parte mais criativa, né? De não colocar um certo e errado, porque slogan, nome de marca, não tem certo e errado, né? Acho que são coisas que cada um vai ter a sua estratégia e tudo mais. Então, não sei se alguém quer compartilhar aqui alguma coisa, algum slogan bacana que criou. Igual eu falei, eu criei um slogan bem rápido lá no Pet Lovers, não foi uma coisa muito pensada justamente para a gente conseguir pensar em novas coisas, né? Mas aqui eu trouxe alguns exemplos do mercado pet que eles usam, né? Então, a Cobase usa o shopping do seu animal, a Pets, seu pet center de estimação. Então, eu particularmente não considero um slogan tão legal, até porque ele não se difere um do outro, né? Acho que parece a mesma coisa, na verdade, da Cobase e da Pets. A gente falou muito que o nome, o slogan, ele tem que ser muito memorável, ele tem que ser muito único, né? E parece que as duas estão meio que seguindo um caminho bem parecido aqui.
Aí tem essa da Repete, se tem Pet, Repete. Confesso que eu não conhecia essa marca, não sei se para quem está acostumado com o mundo pet, esse slogan pega bastante aqui, mas são 3 exemplos daí que eu trouxe de slogans que as marcas de pet shop estão usando aí. Alguém tem algum exemplo de pet shop, alguma coisa assim? Então, criou algum novo slogan pra gente? Aprendi no curso de copy aqui da Lari que rima em slogan é muito fácil, clichê. Sim, é gripe e benegripe, né? Desse pegou. É clichê, mas às vezes pega, né? Eu não- Talvez acho que faça sentido assim na cabeça das pessoas, acabam sendo mais fácil, né? Acho que a gente tem grandes exemplos aí de uso de rima, mas é realmente isso, é muito clichê mesmo. Tipo, todas as marcas, algumas tentam forçar muito, né? Então, como deu muito certo para algumas marcas, principalmente antigamente, acho que todas tentam seguir esse caminho. Mas é legal, assim, confesso que é legal esse da Repete, mas não sei se pega hoje. Pet lovers para os amantes de todos os tipos de pets. Boa, é isso mesmo. Bacana, é para amantes de todos os tipos. Eu coloquei, só fazer um adendo que eu coloquei esse, porque numa das pesquisas que eu fiz, apareceu o termo, deixa eu ver aqui, animais de estimação exóticos em ascensão. E Caraca, aí, acho que era 130%, assim, aumento nas pesquisas. sim. Então, acho que, sabe, remeter uma marca que realmente atenda todos os tipos de pets de estimação. Não, e foda, né? Que eu acho que é uma maneira da gente diferenciar das principais pet shops, né? Porque a maioria só foca em gato e cachorro, né? Tipo, você considerar você vende produto para outros tipos de pet é até difícil, né? Não sei pet é a marca que ama seu pet como você, boa, né? Parte muito do relacionamento, né? Você pega muito no sentimental também, é um bom caminho também. Então, acho que os dois exemplos são bem legais, assim, um bem interessante que difere muito dos principais pet shops. Não sei se esses pet shops grandes que existem hoje vendem produtos para outros animais, assim, a não ser cachorro, gato, tudo mais. Então, é um caminho bem bacana, assim, a gente virar uma pet shop de animais exóticos, sabe? Pode ser uma boa estratégia. O lugar que seu pet merece, muito isso também, né? Uma parte muito sentimental, acho que é uma coisa que as pet shops focam bastante, né? Seu pet center de estimação, o shopping do seu animal. Então, quando a gente fala de pet, essa parte sentimental, ela pesa muito, né? Tipo, igual um filho pra gente. Então, também pode ser um bom caminho pra gente, sabe? Mas, boa, exemplos bem legais aqui. Um focando mais na diferenciação aqui de produtos, o outro focando mais na parte de sentimentação. Então, acho bem bacana, né? São caminhos bem legais aqui. Boa. Alguém mais? Deixa eu ver. Beleza. Vamos passar aqui para a aula de hoje, de mídias sociais, onde a gente vai falar um pouco sobre alguns conceitos de mídia, né? Mas acho que o mais legal depois é passar para a prática mesmo, como organizar os posts de mídia, né? Como organizar os conteúdos, como mensurar os conteúdos, como ter ideias, né? Acho que essa é uma das partes mais legais do marketing digital, mas talvez mais difícil, né? Que é ter ideias, assim, né? Você conseguir explorar a criatividade e acertar na mosca ali a estratégia. Então, é uma das coisas mais complicadas e legais do marketing digital. Então, basicamente, passando por mídias sociais, né? O que é mídias sociais? São plataformas online, acho que isso aqui todo mundo está bem acostumado, né? Que permite que os usuários interajam entre si de maneira mais significativa e geram conteúdo e discussões entre usuários, com o objetivo de estabelecer relacionamentos, compartilhar ideias e experiências. Aqui é bem legal, todo mundo pergunta qual que é a diferença de redes sociais para mídias sociais, né? Redes sociais é algo que sempre existiu, né? Você conversando com 5 amigos na faculdade, fazendo um trabalho, isso é uma rede social, né? Você está tendo um relacionamento ali, você está trocando informações, você está trocando ideias, trocando experiências. E as mídias sociais são ferramentas, são tecnologias que vêm justamente para ter mais impacto nessas redes sociais, sabe? Então, antes era muito mais restrito, né? Você tinha um contato muito mais pessoal ali entre amigos, famílias e tudo mais, hoje você consegue ter interação com pessoas do mundo inteiro, né? Você consegue trocar conteúdo com pessoas de outros países, de outras culturas. Então, a principal diferença é essa. Redes sociais é algo que sempre existiu, acho que desde o começo da humanidade as redes sociais começaram a existir e as mídias sociais são ferramentas que começaram a dar um impacto muito maior nessas redes, né? Então, é muito essa diferença para a gente sempre ter na cabeça quando a gente vê redes sociais versus mídias sociais, e é bem normal confundir, sabe? A gente fala de redes sociais, a gente fala de mídias sociais depois, então é bem normal
a gente usar os dois termos para as duas coisas, né? Então, acho que não tem problema, assim, acho que é mais uma coisa de termologias que existem no marketing digital, mas as duas coisas acabam, para o mundo que a gente está hoje, assim, do marketing digital, acaba sendo a mesma coisa, né? Então, como surgiu, né? Aqui, eu não sei se alguém pegou o começo aqui que eu vou colocar, acho que, não sei se alguém pegou o primeiro passo aqui, que é o Fotolog, que basicamente era um site de compartilhamento de fotos, né? Não sei se alguém chegou nessa época aí, eu não, confesso que eu não cheguei, eu sou um pouco depois disso aí, mas basicamente era um site muito simples que você hospedava as suas... Deixa eu ter crescido bastante mercado pet, eu vi recentemente um pet shop vendendo um graveto por R$ 30. Graveto ou graveto seria um graveto mesmo? Tipo, negócio de árvore? Eu- A galera tá se diferenciando bastante aqui do... Caraca, R$ 30? Pô, é caro pra caramba, hein? O Pinterest comeu esse mercado. Qual mercado? Desculpa, Gabriel. Você consegue... Ah, com certeza. O Pinterest até deixei ele aberto, que eu vou dar alguns exemplos bem legais de como usar isso para as redes sociais, mas acho que todo mundo pegou, né, esse mercado do Instagram, depois Orkut, Facebook, todo mundo era um site super simples que você hospedava a sua imagem, você quer compartilhar com o e-mail do meu amigo tal. Era o básico do básico das redes, né? Tinha o blogão, tinha um monte de blogs assim na época, né? Então, começou muito com essa parte, né, de você querer compartilhar as coisas pessoais com os outros, com os amigos, principalmente. Aí depois a gente tem o LinkedIn, MySpace também, nossa, tem vários exemplos aí de redes sociais que acabaram morrendo depois por falta de inovação, né, na verdade. Então a gente vai dar um exemplo aqui. Já. Então tá apressadinho um pouco. Já eu chego no Orkut, que é um dos grandes. Mas boa, o LinkedIn, né? Aqui a gente vai dar o ano que iniciou essas redes sociais, mas é normal que no Brasil demora um pouco para chegar, né? Então o LinkedIn demorou muito para chegar aqui no Brasil. A mesma coisa vai acontecer com o Facebook, Orkut, TikTok, eles demoram muito tempo para realmente chegar aqui no Brasil, né? Mas o LinkedIn acabou sendo lançado em 2003, né? A grande ideia também era ser uma rede de compartilhamento de experiências profissionais. Eles demoraram bastante para engatilhar, né? Tem algum, se não me engano, na aula de Growth eu coloquei um case do LinkedIn, que é como que eles começaram a realmente ter um impacto muito grande, né? Eles começaram a fazer alguns testes de como uma pessoa aparece de uma maneira melhor para um recrutador, como o recrutador consegue enxergar a pessoa de uma maneira melhor. E isso foi alavancando cada vez mais nessas relações, eles foram crescendo em cima disso. Mas o LinkedIn ele surge logo depois do Fotolog, né? É engraçado a gente achar que o LinkedIn é algo dos últimos anos, né? Mas chegou muito depois aqui no Brasil, né? Ele foi criado muito antes. Aí depois, em 2004, você tem o boom das redes como o Facebook, o Orkut, o Flickr, né? Então, principalmente o Orkut, e essa época eu peguei bastante. O Orkut eu usava muito, gostava pra caramba da parte de comunidades, era bem engajado no Orkut. Mas é aquilo, né? Uma rede social que não inova, ela acaba morrendo, né? Você tem que estar sempre inovando, e o Orkut ele sempre acabou sendo a mesma coisa, por isso que ele foi morrendo aos poucos, né? Ele não tinha publicidade, né? Que é uma das coisas que sempre publicidade, querendo ou não, é uma das grandes receitas das redes sociais. Se uma rede social não faz publicidade, ela não ganha dinheiro, e sem dinheiro ela não consegue inovar, né? Então, o Orkut, ela não tinha publicidade, então, ao mesmo tempo, não tinha receita, ao mesmo tempo, não tinha inovação, os consumidores não veem inovação, e eles acabam migrando para outra rede social, né? Que foi o que aconteceu muito, né? A galera saiu do Orkut e foi muito para o Facebook, que era uma coisa muito nova, né? O Facebook chegando ali, as pessoas postando aquela ideia de feed, né? Então, era algo totalmente novo e as pessoas acabam migrando. Então, tem que estar sempre ali inovando, senão as pessoas acabam migrando para outra plataforma. E agora o Facebook está sofrendo com isso, né? Eles não estão conseguindo inovar a ponto de conseguir que as pessoas fiquem lá e não percam elas para outras ferramentas, igual o TikTok e todas as outras que vêm surgindo. Então, 2004 foi muito isso, e 2006 surge o Twitter, nem as hashtags. Então, eu confesso que não sou muito usuário de Twitter, eu ainda tenho algum problema para engajar nessa plataforma. Eu uso muito para a parte profissional mesmo, de ver o que as pessoas estão falando ali do esquilo e tudo mais. Mas, pessoalmente, é uma coisa que eu nunca usei tanto, assim. Eu gosto de acompanhar algumas coisas, notícias e tudo mais, mas para engajamento próprio, assim, é algo que eu nunca consegui engajar tanto. Não sei se alguém tem uma experiência mais ativa aí no Twitter, mas
é uma ferramenta que vem com outra proposta também, que vem com outra coisa, assim, e isso acaba engajando muitas pessoas, né? Com novidades, acaba sempre levando essas pessoas para essas novas plataformas. MSN também é um exemplo bem claro, né? MSN eu adorava, assim, não sei por que que morreu, mas adorava essa ferramenta mesmo, usei bastante. Então, MSN é um outro exemplo também. Tem uma época do ICQ, né? Não sei se alguém pegou a época do ICQ, que era um pouco antes do MSN. 2009, o WhatsApp, né? O WhatsApp começa a surgir com peso, e principalmente no Brasil, a gente falando de WhatsApp, deve ser acredito que é o mercado principal de WhatsApp, né? No Brasil, assim, quase todo mundo tem WhatsApp no Brasil. Então, é o grande boom do WhatsApp. Nos Estados Unidos é um pouco menos, ele é um pouco mais dividido entre WhatsApp e outras ferramentas, mas no Brasil é impressionante assim, o tamanho que o WhatsApp começou aqui, né? E o impacto que ele teve nas relações também, né? Hoje é muito mais simples, muito mais rápido, muito mais instantâneo você trocar uma mensagem, você trocar uma ideia ali com alguém, uma maneira muito mais dinâmica, né? No Facebook era muito complicado, a gente nem tinha a parte de Messenger do Facebook, então você tinha que mandar uma coisa para a pessoa, depois ela visualizava. Então, o WhatsApp vem para mudar totalmente as relações que a gente tem com as outras pessoas, né? Então, 2009, o WhatsApp chega com tudo. Aí, em 2011, tem o Google+, né? Não sei se alguém chegou a usar o Google+, mas ele acabou morrendo, assim, uma ferramenta que veio para também ser uma plataforma do Google de relações ali, mas ele acabou não funcionando muito. Tem o Snapchat também, que veio com tudo, né? Teve o boom do Snapchat ali aqui no Brasil, mas agora também confesso que não vejo muito mais coisas sobre o Snapchat, não sei se alguém usa, mas ele acabou indo também, acabando perdendo os usuários, né? Então ele teve aquele boom que é normal das redes sociais, mas ele não conseguiu o grande negócio das techs, que é, assim, nos Estados Unidos ele é bem grande, assim, mas no Brasil ele teve um grande problema que é a retenção, né? Ele não conseguiu reter as pessoas, ele conseguiu uma aquisição gigante, mas na hora de retenção acabou não segurando muito. E aí, 2017 também uma grande evolução, uma grande revolução aí nas redes sociais, que é a chegada do TikTok. Então, o TikTok vem com tudo também para mudar, principalmente como a gente consome conteúdo, né, e como a gente cria conteúdo. É impressionante a quantidade de pessoas hoje que criam conteúdo, é sensacional isso. Acho que é uma coisa muito bacana para a gente, tanto para a gente receber novos conteúdos, como para a gente ter uma oportunidade de criar conteúdo para outras pessoas, né? Então, o YouTube vinha um pouco atrás, o YouTube já vinha, né, com esse grande peso de compartilhamento de conteúdo, mas o TikTok vem para acelerar cada vez mais. Estragando Stories, quebrou. Exatamente, né? O Stories, e é engraçado como que algumas plataformas funcionam isso, né? Porque o LinkedIn tentou usar também o Stories e foi um tiro no pé também, não funcionou nada. Então, Instagram, realmente, com o Instagram era bem feedzão, né? Você postava, mais, as pessoas davam like e tudo mais. Agora, com Stories, o negócio começou a evoluir muito mesmo. Beleza, gente? Alguém tem mais algum exemplo aqui de ferramentas que usava? Não sei se eu esqueci de alguma aqui, mas acho que são as principais, né? Só para a gente ter uma cronologia aqui de como surgiram, né? Começou muito simples lá com compartilhamento de foto, até chegar hoje, onde as pessoas são criadoras de conteúdo, né? A gente leva conteúdo para as pessoas. Clubhouse, não me lembro dessa. O que que era Clubhouse? Acho que eu já ouvi falar, mas não usei, talvez. Então, depois eu vou dar uma olhadinha, mas não me lembro dessa. Acho que Ô, tem Luiz. várias. Oi. Ah, não, eu queria só fazer um adendo que você falou do MSN, né, que não sabe por que o MSN morreu e tal. Eu acho que foi muito por conta do WhatsApp mesmo, porque o Uhum. MSN ele ficava muito, era no computador, né, que você usava, e aí surgiram os smartphones, e eu lembro até que, assim, a primeira vez que eu tive um smartphone, que eu nem sabia direito o que que era um smartphone, o que que fazia. E era aquele Uhum. da Samsung, pequenininho, e Sim. eu tentei instalar o MSN e não deu certo. E aí, logo em seguida, veio o WhatsApp. Então, Uhum. facilitou tudo, né? Porque, por exemplo, por que que nos Estados Unidos isso não é forte? Porque lá as pessoas, a maioria tem iPhone, todo mundo consegue trocar Sim. mensagem pelo próprio celular, os planos das operadoras são diferentes, enfim. Uhum. Então, aqui realmente no Brasil, acho que a morte da MSN foi muito por conta disso mesmo. E Nossa, horrível. também é muito isso, né? A falta de inovação também, porque o MSN tinha todo mundo usando, né? Era só eles migrarem para uma ferramenta que funcionava no celular, começar
trazer novas funcionalidades. Eles preferiam ficar na mesma sempre e acabaram morrendo, né? O WhatsApp também, né? O WhatsApp, ele está sempre se reinventando, ele está sempre lançando novas coisas justamente para manter as pessoas lá, porque se eles não ficam assim, a galera já começa a migrar pro Telegram, né? Eu já vejo muita gente preferindo o Telegram ao invés do WhatsApp, então é muito isso. A rede social tem que ficar se inovando, tem que ficar lançando novas coisas e tudo mais, justamente para as pessoas. As pessoas são ativas para novas coisas, né? Elas sempre querem novidade. Então, se a gente fica na mesmice sempre, ali acaba perdendo os usuários. Isso não para redes Eu sociais. acho, Foi. professor, mas acho que tem uma contrapartida nesse ponto, que é a questão das tendências lá de mercado, né? Tipo, as marcas tendem a imitar as outras e fica tudo uma vez Uhum, só. Tipo, eu acho que absolutamente todas as redes sociais, até o LinkedIn tinha isso, que era uhum, Stories, né? Que um é sim, Reels, outro é... Enfim, todas as redes sociais têm alguma questão de Shorts ou Reels ou Stories, eles sim, sempre seguem a mesma sim. linha. E aí acho que o mercado fica saturado, até alguém criar uma coisa nova e todos imitarem, né? Exato, é isso. É o que está funcionando, a gente vai usar como bait, né? A gente vai pegar do nosso concorrente aquilo que funciona mais e vamos usar. Assim, o YouTube perdeu pra caramba em relação a Stories, em relação ao TikTok, principalmente. E agora eles lançaram o Shorts justamente para bater o TikTok, sabe? Então é isso. Assim, a gente viu um concorrente crescendo muito por causa de uma funcionalidade, a gente vai lançar essa funcionalidade também, justamente. Como que a gente lança uma nova funcionalidade, né? Então, tem que estar atento realmente ao mercado, assim, e é uma disputa muito grande entre essas redes sociais, né? Porque a gente está falando do tempo das pessoas, né? Como que a gente ganha o tempo das pessoas. Então, se a gente não pensa em novidade, não pensa em novas funcionalidades para justamente manter as pessoas ali, acabam se perdendo mesmo, sabe? Então, é review interessante, sempre subjetivo é do review. É o TikTok, que a rede já copiou o review. Mas é muito isso, assim, a gente falou muito de olhar para os concorrentes, o que eles estão fazendo de legal, né? É justamente isso. O YouTube olhar para o TikTok, cara, por que eles estão ganhando nossos consumidores todos que gostam de conteúdo? A gente tem conteúdo. O YouTube tem conteúdo pra caramba, né? Tudo que você procura tem ali, mas por que as pessoas estão no TikTok? Porque elas gostam de ver no formato diferente, sabe? Então vamos fazer esse formato diferente também na nossa plataforma. Então é muito isso, assim, tá sempre olhando para a concorrência, tentando fazer aquilo que funciona, mas sempre tentando procurar uma nova tendência, assim, né? Você lançar uma nova funcionalidade, você ser o primeiro, é algo que te deixa ali bem em cima, né, em relação ao mercado. O YouTube foi o primeiro em vídeo, né? Então eles são os caras em relação a vídeo, assim. Quando a outra ferramenta rouba essas pessoas deles, putz, eles ficaram malucos, né? Então é muito isso mesmo. Deixa eu ver se eu perdi aqui, GIFs, tudo bem. Uma coisa que eu acho muito, não, quando a gente fala muito de mercado, né, de entender o comportamento de cada mercado, é uma coisa por exemplo, o WhatsApp lançar coisas de pagamento no Brasil, né? Eu acho que a gente tem muito problema em relação à segurança no Brasil, né? As pessoas têm muito medo de fazer pagamento, então eu acho sempre um tiro no pé quando eu vejo novas funcionalidades do WhatsApp de pagamento, sabe? Não sei se alguém usa aqui, mas eu sempre fico meio assim, vou colocar minha carteira no WhatsApp Pay, vou colocar minha carteira, vou fazer transação no WhatsApp, eu sempre fico um pouco de receio, né? E eu acho que as pessoas também têm muito receio de fazer transações no WhatsApp. Eu acho que deve funcionar muito bem em alguns mercados que as pessoas não têm esse problema, mas principalmente no Brasil, que só aumenta, né, os índices enfim, de roubo de cartão, de roubo de informação. Acho que não funciona muito bem no Brasil essa parte de pagamento. Isso que já era Pix hoje, Pix amanhã. Exato. Sou muito fã também. Então, não sei se gera. Exato. É isso mesmo, assim. E confesso que não, até fiquei curioso de pegar os números do WhatsApp Pay, dessa parte de pagamento no Brasil depois, mas acredito que não seja uma coisa que as pessoas realmente vão aderir justamente por essa questão de segurança, né? E é bizarro como que o Brasil tudo precisa tem que ter senha para tudo, tem que ter, enfim, biometria para tudo, tudo mais, que as pessoas têm muito esse receio. Boa, é isso, gente. Então, boa, bacana. Só para a gente ter uma noção basicamente de como surgiram as ferramentas aí, mas é muito isso, né, que a gente falou. Ferramentas trazendo sempre novidades, tendências, é o que fazem elas começarem a crescer. E por que focar nas redes sociais, né? Então, na última aula eu já tinha dado alguns dados, mas aqui alguns novos dados para a gente ver qual é a importância disso, né? A gente tem mais de 3,8 bilhões de usuários usando redes sociais hoje, então quase metade do mundo hoje com redes sociais. 37% dos usuários de mídia social disseram que descobrem novas marcas através da mídia social. Eu acho que esse número só vai crescer também, porque as pessoas, principalmente as marcas que eu conheço, que eu acabo conhecendo, assim, que são novidades para mim, eu vejo tudo nas redes sociais, é muito difícil
tá olhando na rua, assim, e ver uma nova marca e me interessar, acho que é muito rede social mesmo, e muito aquele fator de influência, né, que a gente vem falando muito, que vai ser o tema da próxima aula. Hoje o ser humano fica online em média 6 horas e 43 minutos por dia nas redes sociais, é muita coisa. E a gente falou muito do TikTok, né? O TikTok hoje ele tem 3 vezes mais tempo de uso do que o Instagram, por exemplo. Então, assim, cara, o que os caras estão fazendo, o que o TikTok está fazendo, que eles conseguem 3 vezes mais tempo das pessoas, né? Então, é muito isso. Instagram, você escolhe muito o que você quer ver, né? No TikTok, você já começa a receber novas coisas, novas. Enfim, o algoritmo ele vai te dando novos conteúdos ali para ver se você gosta ou não, né? Então é um tempo gigantesco assim que as pessoas passam no TikTok. Eu vou falar um pouco mais de TikTok depois ali no detalhe, mas é muito isso que eles vieram, né? Eles conseguem uma retenção muito grande das pessoas diariamente ali. 54% dos usuários de mídia social usam a plataforma para pesquisar produtos ou serviços, então é muito isso, né? Tipo, as pessoas, a gente falou muito de review, então eu vou comprar um tênis, o que que as pessoas estão falando no TikTok sobre esse tênis, se é bom ou não, isso impacta muito na decisão de compra, né? Então, 60% dos usuários dizem que a postagem das marcas influenciam suas decisões de compra. Então, é muito isso, né? E não só as marcas, mas principalmente os influencers, né? Quando eles colocam alguma coisa, você sempre dá uma olhadinha, querendo ou não, você não vai comprar, mas você dá uma olhada para saber o que que é esse produto, como que funciona, qual o preço, o que que as pessoas estão falando. Então, a gente tem números bem bacanas de redes sociais que comprovam porque hoje as empresas precisam ter um time de redes sociais, né? Porque precisam ter pessoas olhando para isso. E esses são números enfim, são números que não tem como a gente não olhar e trabalhar em cima disso, né? Galera que fica rindo de comer no restaurante para divulgar pra gente. Exato, exato. É muito isso, né? Nossa, e antes eu seguia um que era Sampa Dicas, né? O cara ficou bem famoso, assim, com isso. E hoje no TikTok parece que tem 50 vezes mais pessoas trabalhando com isso, né? Então mas é legal, assim, eu gosto, é muito mais conteúdo, né? Sempre quando eu vou num restaurante, se é um lugar que eu não conheço, eu dou uma olhadinha antes para ver o que as pessoas estão falando. É difícil saber, porque às vezes elas são pagas para isso, né? Então é difícil elas falarem mal, mas dá para ver como que é, como funciona. 13 de live deu 22 milhões de reais. Mas ela teve um impacto negativo, né? A Virgínia, parece que a galera não curtiu ali muito o produto dela e ela teve um contra-efeito ali negativo, não sei, não entendo muito disso, mas parece que eu vi algumas coisas da galera reclamando depois do produto ali. Igual no TikTok, parece que tem uma nova coisa que tá bombando ali, que é alguma coisa de beleza também, que eu vi bem rápido hoje, mas parece que é uma tendência, assim. Então, é muito isso, né? A pessoa mega influente começa a falar disso, o negócio começa a bombar, e isso vira um jogo total para uma marca, né? A polêmica dela com a Larissa deu uma ajudada. É que ela é uma grande mega influência também, né? Ela tem muito seguidor, então qualquer coisa que ela posta ali, qualquer coisa que ela fala, ela já tem um impacto gigantesco, né? Tanto pro bem como pro mal, assim, se ela postar alguma coisa bem, bem ruim, assim, um impacto negativo que ela pode ter numa marca é bem complicado, né? Imagina ela vai no restaurante, assim, ela fala mal do restaurante, né? O tanto que, putz, acaba com o negócio do restaurante. Então, os grandes influenciadores, eles têm um impacto gigantesco em qualquer coisa que eles postam e tudo mais, né? Beleza? Então, aqui alguns dados, passei alguns na última aula, alguns aqui agora, mas basicamente para, né, tipo, para dar essa base para a gente, por que que a gente precisa olhar para isso e por que que não faz sentido uma empresa não ter uma rede social hoje, né? Acho que é um dos primeiros canais que uma nova marca precisa olhar é a rede social. Então, uns dados aí bem bacanas para a gente. Por mês para, caraca, 800 mil para ela fazer o quê? Postar 3 vídeos, 2 feeds, alguma coisa assim? Parecido. Normalmente eles vendem um pacote, né? Normalmente eles vendem 3 vídeos, 2 stories, uma coisa assim. 4 vídeos por mês. Pô, 800 mil reais, 4 vídeos. Mas o resultado foi bom, deu receita, deu um ROI positivo aí, gastou grana, não deu certo. Esse é o negócio, né? Que é uma tacada só, você paga 800 reais ali, 800 mil reais, e se o negócio não funcionar depois, complicado. Por isso que é um dos grandes. É bem complicado trabalhar com um grande influenciador. Boa. Vamos falar das mídias, né? Algumas características
mas eu acho que poderia escalar mais com o tráfego. Com certeza, se bota R$ 800.000 ali em uma campanha de search, alguma coisa assim, pode ser até muito melhor em relação ao resultado, né? Tipo, esses influenciadores, eles têm um impacto muito a curto prazo, né? Eles dão aquele pico de tráfego, mas eles não têm um tráfego muito natural, né? Não tem uma regularidade. Depois parece que morreu o seu dinheiro, né? Então, você trabalhar isso de uma forma muito mais regular pode ser muito mais bacana, né? Como você gasta essa grana ao longo do mês e tudo mais. Acho que tem algumas. Se eu não sei se eu tivesse muito dinheiro mesmo, alguma marca muito gigante mesmo tivesse dinheiro para fazer isso, talvez faria, mas uma pequena, média marca já postar num grande influenciador para virar o jogo da marca é bem complicado, sabe? Acho que tem outras coisas que vale mais o investimento antes de chegar no nível desse. Eu acho Beleza? Desculpa. só um comentário que eu acho que, assim, tem algumas marcas que elas são conhecidas como marcas de influenciadores, assim. Sim. Porque Uhum. você só vê publicidade o tempo todo, publicidade de influenciador divulgando aquela marca. E assim, isso, pelo menos na minha opinião, e o meu TCC foi um pouco baseado nisso, né? E isso tira a credibilidade um pouco ali da marca. Às vezes Uhum. realmente, acho que é uma coisa que você já trouxe, né? Você apostar em influenciadores mais nichados ali, que atendam Sim. públicos menores, mas que realmente tenham a ver com a sua marca, de fato, e que realmente passem credibilidade para o público deles. Porque tem a Biang, até, uma marca de produtos de beleza, né? Uhum. Você vê o dia inteiro propaganda de influencer, sabe? A galera do de férias com o ex e não sei o quê, Uhum. fazendo propaganda daquilo. Isso, sabe, o anúncio eu faço assim quando eu vejo. Porque Uhum. realmente não perdeu a credibilidade, sabe? É muito isso, né? Porque você apostar em uma pessoa para ela comunicar a mesma mensagem para todo mundo, tipo, às vezes ela fala alguma coisa que alguma pessoa gosta, mas ela não fala aquilo que você gosta, sabe? Como que a gente contrata influenciadoras que falam aquilo que todo mundo consegue falar? Então, por exemplo, em vez de contratar um que fala a mesma coisa, contrata 20 micro-influenciadores que ele vai atingir a pessoa de algum jeito, sabe? Então, aqui na Esquilo a gente aposta muito nisso. A gente chegou até uma época a falar de, putz, vamos contratar um mega influenciador, mas esse influenciador, ele gosta de um tipo de livro, sabe? E ele não vai conversar com todo mundo, assim. Então, ele gostava muito de livros de autoajuda. Como que você vai pedir para ele comunicar com uma pessoa que gosta de romance, uma pessoa que gosta de ficção? Então, hoje a gente está partindo muito mais para essa estratégia, assim, de vamos trazer um influenciador que gosta de romance, que publica sobre romance, vamos trazer um outro que fala sobre ficção, um que é super fã de Stephen King, que ele só fala dos livros do Stephen King. Então aí você começa a conversar com todo mundo, né? Porque você, sei lá, pegar um Cauã Raymond da vida e mandar para todo mundo e achar que todo mundo vai conseguir, vai gostar dele, que vai se relacionar com ele de uma forma legal, é muito difícil, né? Então, é claro que as grandes marcas, ela tem muita grana para fazer isso, né? Elas conseguem contratar vários grandes influenciadores. Mas principalmente para pequenas e médias marcas, já apostar no influenciador de uma vez, assim, é muito arriscado, sabe? Eu não curto muito essa estratégia, não. Acho que, putz, a gente é muito diferente, né? Você tem que ter gente falando mensagem completamente nichada, assim, para cada tipo de pessoa, né? Então, muito cuidado mesmo. Tipo, às vezes uma marca, né, acaba de surgir, principalmente algumas marcas de investimento, assim, que eu vejo, já chega com uma grana, assim, para poder construir a marca e já coloca tudo num mega influenciador e você acha que é um mega tiro no pé também. Então, eu sou muito fã dessas estratégias de micro, médio influenciadores. Acho que é uma coisa bem legal, né? Hoje você tem muita informação, né? Você sabe que aquilo que o influenciador atinge, né? Então, ele atinge muito uma pessoa que gosta de tanta coisa, ele atinge uma pessoa que gosta de falar sobre isso. Então, você consegue nichar e consegue falar com todo mundo de uma maneira bem personalizada. Acho que são. Mas vamos falar isso na próxima aula. A gente vai entrar no tema de marketing influenciador, que eu acho que é bem bacana, né? Até para vocês trazerem alguns exemplos depois para a gente discutir, eu acho que é bem, bem legal isso de como. Que influenciador antes era muito, vou contratar um influenciador e pronto, mas hoje existe muitas estratégias de influenciadores. Você consegue chegar no nível muito mais estratégico, personalizável, você tem ferramentas de mensuração de influenciador, então tem tudo aí para a gente fazer umas coisas bem mais legais do que só contratar alguém gigante, bora. Vamos ver se vai dar certo ou não. Então, é arriscado essas coisas. Beleza? Então, alguns pontos para a gente escolher a mídia, né?
Então, onde está o nosso público? Acho que é a coisa mais importante que tem, né? A gente entender onde que o nosso público está. Sei lá, você tem 90% do seu público no Instagram, você vai começar a olhar TikTok e fazer um monte de vídeo e gastar a maior grana para fazer uma estratégia no TikTok, né? Sem sentido nenhum. Então, primeiramente, você tem que mapear onde que está seu público, onde que eles estão mais ativos, né? Onde que eles gastam mais tempo, onde que eles engajam mais, onde que eles compartilham mais coisas. Então, é super importante você ter isso na cabeça, né? Você é uma marca de beleza, você não vai fazer uma coisa no LinkedIn, por exemplo, né? Não faz sentido nenhum. Então, LinkedIn, por exemplo, você vai trabalhar uma coisa mais B2B, né? Você vende um software, você vende uma coisa para empresas, você precisa de uma coisa mais, talvez mais formalizada ali, né? Alguma empresa que vende benefícios de RH, por exemplo, você precisa vender para as empresas. Então, a galera de RH está toda no LinkedIn. Então, é uma ferramenta que é bem legal para você usar. Então, para a gente, por exemplo, que a gente fala em livros lá, Instagram, TikTok, tudo isso funciona, né? Que as pessoas estão falando sobre livros nessas plataformas. O Twitter, né? A gente tem muito compartilhamento de dicas de livros e tudo mais. Então, são ferramentas que a gente usa bastante. Então, super importante, né? Entender também quais os formatos, se você usa vídeo, imagem, qual que é o formato legal de você passar a sua mensagem, né? Só um bannerzinho você já consegue passar a sua imagem, ou sua mensagem e sua imagem, ou você precisa de um vídeo explicando, né? Às vezes, alguns produtos são mais difíceis de explicar e os vídeos funcionam muito bem, né? Então, é importante a gente saber quais os formatos que essas mídias possuem, né? Quais as opções de formatos que elas possuem, justamente para a gente ter a noção de como trabalhar com cada tipo de rede, né? Então, por exemplo, o vídeo é muito legal. A gente trabalha bastante com influencer, né? Influencer ele tem um poder de decisão muito grande das pessoas para baixarem aplicativo ali para fazer uma leitura. Então, muito legal usar o TikTok, muito legal usar o Reels. Então, é bem bacana a gente ter essa noção de quais os formatos que cada mídia traz para a gente, como que a gente pode trabalhar cada um deles e qual que é mais interessante para a gente. Tendências, né? Então, sempre importante, a gente sempre fica batendo nessa tecla de tendências, né? Porque tendências, elas mudam muito o cenário de uma empresa. Se você consegue explorar essa tendência antes de todo mundo e você consegue trabalhar ela e consegue pegar essa onda, você consegue surfar ela de uma maneira muito mais rápida do que qualquer concorrente, né? Então, você analisar que tá tendo uma tendência no TikTok, e você criar um conteúdo para isso, e você fazer uma estratégia legal ali, isso é mudança totalmente no cenário da empresa, nos resultados e tudo mais. Então, sempre legal ter isso na cabeça. Dificuldade de gerenciar, né? A gente sabe muito bem que não é fácil gerenciar uma rede social, então é muito complicado. Então, tem que ter isso na cabeça, né? Tipo, você tem uma pessoa só para trabalhar a rede social da sua empresa. Então, você não vai, putz, vou focar em 4 redes sociais, sabe? O peso do gerenciamento é muito difícil, o peso operacional é muito complicado. Então, qual é a melhor ferramenta? Assim, qual a ferramenta que eu consigo focar mais, que eu consigo trabalhar, que ela é mais fácil de usar, que ela tem ferramentas que me ajudam a planejar, a publicar, a mensurar. Então, ter sempre isso na cabeça, né? Algumas ferramentas são bem mais complicadas. Você vai trabalhar, por exemplo, YouTube, né? YouTube é complicado. Como que você cria um vídeo ali? Como que você mantém essa rotina de criação de vídeo e tudo mais? Então, ela é bem complicado, né? Ao contrário do Instagram, que é um pouco mais fácil. Você consegue postar diariamente ali, você consegue gerenciar o que as pessoas estão falando. Então, é bem importante ter isso na cabeça, né? E o maior engajamento, né? Que é muito isso, assim, onde que o seu público engaja mais. Então, se ele engaja mais no TikTok, se ele engaja mais no YouTube, no Instagram. Então, ter isso na cabeça é bem legal também na hora de analisar, escolher a ferramenta que realmente você vai focar, né? Escolher a mídia que você vai focar. Então, são alguns fatores aqui que são bem legais a gente pensar antes de saber para onde que a gente vai, né? Se a gente vai para uma ou para outra. São algumas coisas bem legais aqui da gente ter na cabeça. Aí a gente tem o Facebook, né? Então, o Facebook hoje ele tem mais de 2,7 bilhões de usuários ativos mensalmente. Parece que no Brasil, parece não, acho que ele está caindo bastante no Brasil, mas ele é uma rede muito grande ainda, é uma rede que tem muitos usuários no mundo inteiro. Então, não considere que o Facebook está acabando, porque ainda está longe de acabar, ele tem muita gente engajada. Então, ele é o site de mídia social mais visitado no mundo, com 8 bilhões de visualizações de páginas por dia. Então, ainda é muito grande mesmo. Aqui ele tem um dos diferenciais que eu acho bastante legal do Facebook, que são os grupos. Muita gente usa bastante os grupos no Facebook. Então, você tem grupos específicos de marcas, você tem grupos específicos de comunidade. Então, é bem bacana isso. A gente tem grupos específicos de pessoas compartilhando sobre leitura. É, Tem grupos de marketing digital, né? Então, você vai querer vender alguma coisa lá, uma assessoria, uma consultoria. Você tem grupos específicos de pessoas
falando sobre marketing digital, então uma das coisas bem legais. O público com idade mais avançada, né? Então, se você tem um produto, um serviço você tem um público com uma idade mais avançada, é uma ferramenta bem legal, principalmente no Brasil. No Brasil, as pessoas com idade mais avançada gostam de usar o Facebook, né? Elas estão ativas no Facebook, então é bastante bacana ter esse olhar para isso também, se você tem um público parecido, se você tem um público nesse nessa idade. Então, se você quiser atingir isso, é uma ferramenta bem legal para a gente analisar, tá? Forte relacionamento entre familiares, né? Isso é muito claro, você tem muito ali os familiares postando sobre uma coisa, né? Tipo, pai e mãe sempre tá no Facebook ali. Então, se você tem algum produto, alguma coisa que faça sentido ali, é sempre legal ter o Facebook como uma mídia bem bacana de pensar na hora de montar estratégia, tá? Aqui algumas informações do Facebook, não sei se vocês usam muito, eu uso um pouco, eu usava muito mais o Facebook, hoje eu uso muito para notícia, talvez. Eu mudei meu feed ali, tipo, parei de seguir todo mundo, comecei a seguir alguns blogs, algumas coisas que eu gosto. Então ele ficou um feed bem mais legal do que era antes, assim. Antes era uma coisa bem estranha mesmo, todo mundo postando umas coisas muito nada a ver. Então, se você atualizar ali, se você personalizar o seu feed, pode ser uma ferramenta bacana, assim. Beleza? TikTok, não sei se todo mundo usa aqui, eu comecei a usar não há muito tempo, mas confesso que é uma ferramenta bem chata, que ela deixa a gente sempre lá preso, então essa parte que a gente falou de retenção, eles trabalham isso muito bem, é bem foda sair de lá. Então, quando eu vejo, já está 1 hora e meia, 2 horas, o dia inteiro lá, então é por isso que eles têm uma retenção muito grande. São mais de 800 milhões de usuários globais ativos mensais, e tenho certeza que esse número vai aumentar bastante. É, Tem pouco tempo que ele começou a surgir, então já está com esse tamanho, então ele vai aumentar muito mais aí, com certeza. Os usuários gastam mais de 52 minutos por dia no TikTok, então, como eu falei, é um volume muito mais alto do que as outras mídias. É um volume muito alto, se pensar 52 minutos por dia como média, é muito alto. Então, é uma ferramenta que você consegue ter a atenção da pessoa ali durante muito tempo. A gente tem os criadores de conteúdo, né? Então, a gente vem falando bastante de influência, dos creators e tudo mais. Então, agora eles ganharam um peso muito maior, né? Você tem pessoas falando de tudo. A pessoa nem precisa trabalhar com isso, né, como influenciador e tudo mais, mas ela tá ali criando um conteúdo. Então tem muita gente criando conteúdo, muita gente recebendo conteúdo. O poder dos vídeos, né? Por mais que a gente sempre usou o YouTube, o YouTube sempre foi muito legal em relação a vídeos. Esse formato ele ganhou um peso muito maior com o TikTok, né? Ele ganhou um peso muito mais interessante. Então essa parte de vídeos hoje ela está a um nível muito mais avançado, né? Então, se você tem budget, se você tem time, se você consegue criar esses vídeos, assim, é uma plataforma muito interessante para trabalhar nas estratégias, tá? E buscador passando no Google em algumas regiões, né? Então, algumas regiões já é o maior buscador, ele passou o Google Search, que era algo impensável para a gente achar que um dia o Google ia perder esse tamanho, mas algumas regiões o TikTok já tem uma quantidade de procuras muito maior ali do que o Google Search, né, o Google Pesquisa. Então, é realmente muito interessante olhar para isso também, principalmente se você trabalha com essa parte de reviews, né, se você tem alguns produtos que precisam ter alguém falando sobre ele e tudo mais, é bem legal, né? A gente falou de restaurante, né? Se você tiver um restaurante, putz, é onde as pessoas procuram por você, então você tem que ter um trabalho bacana ali também, então acho que alguns segmentos são bem interessantes olhar muito para esse nível de pesquisa aqui que o TikTok vem tendo. Pô, as lives também no Brasil começou a surgir bastante, mas deu acho que até no YouTube também, né? Acho que durante a pandemia as lives cresceram muito, agora elas estão dando meio que uma caída, mas aquilo que a gente falou, é muito de comportamento, né? No Brasil pegou bastante durante a pandemia, mas agora vem perdendo muita força. E a gente pega, por exemplo, um mercado igual a China, assim, essa parte de lives é um dos grandes receitas do marketing digital, é essa parte de lives. Então, é muito isso que a gente falou de comportamento, né? No Brasil é um pouco difícil trabalhar isso, mas trabalhar uma coisa, se trabalhar de um jeito bem legal, pode ser uma coisa que funcione muito bem. Inclusive, se tornou até um concorrente direto do Spotify. Sim, exato. Eu tô vendo agora o TikTok fazendo muito coisas, eles estão virando até meio que um concorrente nosso, que eles estão falando muito de audiolivros agora, os pequenos audiolivros. Então você vê algumas pessoas narrando alguns pequenos livros ali. E eles vêm concorrendo muito com a gente também em relação a isso. Então é uma ferramenta que trouxe muita inovação, mas é aquilo, né? Ela tá sempre inovando, sempre tem uma funcionalidade nova no TikTok, sempre você vai conseguir fazer uma coisa nova. Então é isso que
que deixa as pessoas ali todos os dias, né? No Instagram, por exemplo, você escolhe o que você vai seguir, né? Então, você sabe aquilo que você vai receber todos os dias. O TikTok, eles recomendam coisas novas. E essa parte de curiosidade, né? Essa parte de interesse de saber o que que vai ser recomendado para você hoje é uma das coisas que mais funciona na estratégia dessa plataforma. O Instagram, como eu falei, então 1 bilhão de usuários ativos é muita coisa ainda. Eu considero uma das ferramentas mais interessantes quando a gente fala de reputação de marca. Então, é muito normal você querer saber de uma marca que você ir no Instagram, ver quantas pessoas estão seguindo, o que que elas estão fazendo, o que que elas estão comentando sobre isso. Então, é uma ferramenta ainda que é mega, ultra poderosa aí para redes sociais e talvez seja a primeira que todo mundo foca, sabe? E eu também, talvez recomende isso também. Acho que se tem uma marca começando, está abrindo um novo empreendimento, talvez seja a primeira ferramenta a dar um foco, seja o Instagram, porque é uma ferramenta bem poderosa, assim, se a gente olhar para as estratégias de mídias sociais. Para mim, disparada, mas do TikTok? Os memes do TikTok são muito bons para um. Com certeza, assim, o TikTok vem roubando todo mundo, né, de outras ferramentas, assim. As outras ferramentas estão ralando para trazer de volta do Twitter. Então é muito isso, eles estão roubando todo mundo. Então todas as ferramentas estão desesperadas aí para realmente como que traz essa galera de volta. O que acha dessa venda do verificado no Instagram? Do verificado no Instagram ou no Twitter, talvez? Instagram? Que é uma conta que fica verificada, né? Que estava conversando com o Rafael assim, ele disse que os clientes eles estão tendo muito resultado no TikTok. Sim, a gente o que eu tô sentindo agora é que teve um boom de resultado no TikTok. Todas as marcas começaram a ter muito resultado no passado. E agora, hoje eu estava conversando com o pessoal lá do TikTok, eu não sei o que está rolando, se é concorrência, ou se eles estão tirando um pouco os anúncios, mas está caindo bastante os resultados dessa galera no primeiro trimestre desse ano. Então, não sei se, putz, vamos trazer todos os anunciantes para a gente, eles começaram a liberar anúncios, todo mundo ganhando resultado para caramba, o que é natural, né? Toda ferramenta usa bastante essa estratégia. O Instagram fez isso também, todo mundo começou a ter muito resultado lá. Depois eles começaram a dar uma bloqueada ali dos anúncios. Mas o TikTok foi muito isso, aconteceu muito com a gente também, né? A gente teve muito resultado ano passado, mas esse ano a gente está tendo muita dificuldade. Assim, não sei se é concorrência, se tem muita gente anunciando, se tem muita gente trabalhando lá, se a atenção desse público está sendo muito dividida entre vários anunciantes, mas parece que agora passou um pouco essa fase aí. Mas realmente é uma ferramenta interessante para conseguir resultados, sabe? Tanto de tecnologia, a ferramenta deles é bem legal, eles entregam bastante coisa bacana para a gente fazer. Então, é uma ferramenta assim que hoje eu coloco como terceiro foco de qualquer estratégia, principalmente falando de mídia, tá? Então, sempre o Google primeiro, depois o Meta, depois o TikTok já é a terceira que eu focaria em qualquer estratégia de mídia paga, por exemplo. Então, aquilo que a gente falou do Instagram, né? A maior percepção de marca, assim. Então, ele tem essa questão da reputação, né? Uma marca muito legal no Instagram, ela traz essa percepção de uma marca bem forte, bem legal. Então, é muito isso. O YouTube, né, 2 milhões de usuários ativos por mês todo mundo, então mais de 500 horas de conteúdo no YouTube a cada minuto. Então é muito conteúdo sendo gerado, é muita gente comentando, é muita gente criando. Então faz tempo aí que é uma das principais plataformas hoje de conteúdo, então é bem legal. É bem complicada gerenciar o YouTube, né? Então é muito operacional, é muita grana talvez de produção de vídeos, mas quem tem essa quem tem esse potencial de fazer, quem tem essa capacidade de fazer, é bem bacana, assim, não tem como negar que o YouTube é uma das plataformas bem bacanas de impacto, assim, nos usuários. Então, ideal para apresentar uma marca nova, ele tem uma forte presença dos influenciadores, então é muito essa concorrência entre TikTok e YouTube, né, para quem, onde os influenciadores criam mais conteúdo, onde eles tentam ser mais relevantes, né. Então, aqui alguns exemplos, tem o Pinterest, não sei se vocês usam bastante, mas eu gosto bastante do Pinterest, então ele tem um números menores, né, mas 250 milhões de usuários ativos, mas eu considero que são usuários bem relevantes, bem qualificados, então eles estão ali procurando por uma coisa bem específica, né, então 2 bilhões de conteúdos únicos salvos para os usuários, ele é baseado em interesse, né, então você consegue fazer algumas customizações ali para sua marca, que é bem interessante.
Ele tem o visual como fator principal, então é muito isso, né? Você olhar ali imagem, você ver e você criar o seu menu, né? Você criar sua pastinha ali. Então, ele é uma coisa que tem um visual bem bacana. Descobrir ideias de inspiração, e eu uso muito o Pinterest para isso, né? Então, quando eu quero ter alguma ideia, alguma coisa, eu quero fazer uma peça sobre uma coisa, mas não tenho alguma ideia, eu vou lá no Pinterest para ter essa ideia. Então, é uma ferramenta muito bacana, assim, ela não tá tão grande assim no Brasil, mas eu considero ela bem legal, assim, tanto a parte de funcionalidade como ela entrega, assim, pra gente em relação ao conteúdo, eu acho super bacana. Não sei se alguém usa mais alguma interessante aqui, mas acho que são as principais, assim, que eu focaria na parte de estratégia de mídias sociais para a gente começar. Aí o sucesso nas mídias sociais, né? Então a gente tem a Nike no Facebook, ela tem comunidade muito grande dentro do Facebook, né? Com esse incentivo de estilo saudável. Então as pessoas estão compartilhando metas ali dentro do Facebook, além disso ela divulga produtos, serviços. Então ela é muito forte dentro do Facebook, né? A Nike ela olha muito para isso, principalmente dentro dos grupos de corrida, grupos de performance, grupos de esportes. A Nike está sempre presente ali para conversar mesmo com essa comunidade, né? Então é uma marca bem relevante aí dentro dessa plataforma. A gente tem o Duolingo no TikTok, eu sigo bastante para tirar referências do Duolingo ali, acho sensacional o que essa marca faz, né? Uma marca de um aplicativo de línguas, como ele consegue atingir tanta gente, como tanta gente consegue engajar como eles conseguem tanta gente engajando com os conteúdos. Qual que é o seu, Gabriel? Qual é esse aplicativo? É um aplicativo ou é um curso de línguas? Sim. Eles acabam sendo muito impactantes para qualquer slang, não, no programa de inglês profissional. Boa. É, será que compete, né? Mas talvez o Duolingo, será que é muito mais para as pessoas que estão começando, talvez? Não sei se ele é tão profissional, assim. Acho que ele tem funcionalidade mesmo, é uma outra proposta, claro. É muito isso que eu estava pensando, né? Eu vejo muito, talvez, a grande parte do público do Duolingo são as pessoas que estão começando, né? Começando ali, né? A querer uma língua, não quer gastar muito, quer alguma coisa prática, alguma coisa ali para mais flexível. Então, talvez seja esse público do Duolingo, apesar de ele estar focando bastante em alguns produtos mais premiums, né? Então, estão querendo dominar realmente todo mundo. Mas é isso, as pessoas pensam ali no inglês, ali no aplicativo de inglês, e eu penso muito Duolingo, é uma marca bem gigante, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e o jeito que eles tocam muito a estratégia, né? Eles não gastam com influenciador, eles têm o próprio mascote como influenciador, então, é uma estratégia muito bacana. Então, é muito isso, mais de 1 milhão de engajamento por vídeo, isso é coisa pra caramba, só no Duolingo Brasil. Mais de 2 milhões de seguidores no Brasil. Então, assim, uma marca de aplicativo de inglês conseguir essa relevância, esse tamanho, é porque o que eles estão fazendo está dando bem certo, né? Então, essa é a parte interessante, né? Não importa o produto, o serviço que você tem, assim, se você conseguir trabalhar de uma maneira legal a rede social, ela vira uma comunidade muito gigantesca. Aqui eu não sei se alguém usa, né? Mas quem disse Berenice, então um exemplo bem legal aqui também no Instagram, mais de 3 milhões de seguidores, personificação, então ela está sempre usando ali imagem de pessoas, né? Pessoas, uma diversidade bem grande, né? Não sempre é a mesma imagem de uma pessoa específica, mas ela usa uma diversidade bem grande para comunicar, para passar essa mensagem com todos os públicos da marca. Então ela usa essa questão da personificação de uma forma bem bacana. Ela tem o foco no produto também, né? Então, né, ela foca bastante nas funcionalidades, nos diferenciais dos produtos, que é algo que acho que é bem bacana, né? Nem todas as marcas focam muito nisso, né? Elas focam, principalmente as marcas de beleza, elas focam bastante na personificação mesmo, das pessoas usando e tudo mais, mas qual que é o benefício daquele produto, né? Qual que é o diferencial daquele produto? Eu acho que é uma coisa que não é tão comum, assim, principalmente na parte de rede social, né? Então, essa marca usa bastante, sim, tem uma comunidade gigantesca, né? Aí a parte de sazonalidade, né? Então, ela está sempre usando a sazonalidade como uma estratégia muito grande de comunicação, né? Então, como que eu pego meu produto, como que eu coloco ele dentro do mundo do Natal, do Carnaval, do Halloween, como que eu crio peças em relação a isso, como que eu crio produtos específicos para cada tipo de época. Então, eles usam bastante isso. Então, é uma marca bem bacana aí dentro do Instagram. YouTube, o Me Poupe, não sei se alguém segue, mas o Me Poupe é um canal que fala bastante de educação financeira, né? Então, uma marca que fala muito pouco sobre produto, né? Uma marca que fala muito pouco sobre vender e tudo mais, e ela cresce muito em relação a conteúdo, né? Então, tá ali sempre criando novos vídeos, criando novos conteúdos para educar as pessoas financeiramente.
e hoje são 7 milhões de inscritos no canal, né? Gigantesco o tamanho que atingiu. Então, educação do público-alvo, indicação para os conhecidos, né? Então, as pessoas começam a compartilhar, vira uma comunidade de compartilhamento, então isso é bem bacana. Então, a gente está falando de educação financeira, né? Então, você tem aquele amigo que não sabe, que não sabe como começar, e você compartilha o vídeo do Me Poupe, então acaba virando uma rede ali de aquisição muito grande. Linguagem informal, que eu acho que é uma das coisas mais legais, né? Tipo, a gente está falando de educação financeira, sempre foi um papo muito difícil, muito complicado, né? De entender todas as siglas, de entender tudo que tem para fazer no mundo financeiro. E eu acho que a linguagem informal é o que ganha muito os consumidores nessa parte aqui, nesse case do Me Poupe, tá? Então, é um jeito muito bacana de comunicar, um jeito muito bacana de criar vídeo, selecionar, e o resultado é bem claro aqui, né? 7 milhões de inscritos no canal é muito grande, é um canal muito relevante. Acho que é o canal acho que é o maior canal financeiro do mundo, talvez, ou no Brasil, não tenho certeza, mas do Brasil com certeza é. Então, é um exemplo bem claro aqui de como trabalhar o YouTube, de como criar conteúdo com relevância. Ana Maria Braga no Pinterest, né? Então é do mundo mesmo, exatamente. Fiquei com medo de falar besteira aqui, mas é do mundo mesmo. Ana Maria Braga, né? Então, Ana Maria Braga, ela é parceira da gente aqui no Esquilo, na verdade, até. E ela tem um Pinterest gigantesco, acho que é a página com o maior seguidor do Pinterest, então ela tem 1,9 milhões de seguidores, 8 milhões de visualizações mensais, foco sempre no visual das receitas, né? Então, as pessoas procuram muito o Pinterest para saber sobre receitas, elas sempre estão lá para ver o visual das comidas, como fazer e tudo mais, então é por isso que ela cresce muito nessa rede, é muito gigante a quantidade de seguidores que ela tem. E é muito isso, né? Personalização por interesse. Então, ela personaliza muito bem. Ela tem pastinha de pessoas que gostam de doce, pastinha de pessoas que gostam de comidas que levam de massas e tudo mais, né? Então, como comunicar com todos os públicos e atender a todos, né? Acho que é uma das coisas mais importantes das redes sociais hoje. E aí, eu acho que até esse aqui é o nosso exercício. Primeiro, eu vou passar por métricas, né? Algumas métricas de redes sociais que são interessantes para a gente, mas principalmente seguidores, né? Seguidores, engajamento, são métricas que a gente fala bastante aqui para a gente entender o peso das nossas redes sociais, né? Então, taxa de cliques, visualizações, taxa de conversão, são algumas coisas que são interessantes da gente colocar na estratégia para a gente entender realmente como que a gente está seguindo com essas estratégias, né? Então, um pouco de cuidado aqui, eu acho que é legal, porque algumas métricas podem ser muito métricas de vaidade, sabe? Igual eu comuniquei, a gente tem um exemplo, né? Tipo, vou colocar um sorteio de iPhone no meu feed do Instagram, sabe? Tipo, vai bater com certeza um case de sucesso, de engajamento, né? Mas esse engajamento é interessante para a marca, esse engajamento vai me dar um retorno para a marca, de faturamento lá no fundo, Então, um pouco de cuidado, assim, acho que a gente eu vou falar bastante isso na aula de métricas e dados, mas a gente tem que saber separar bastante métricas de vaidade e métricas de eficiência, né? Então, se você postar um vídeo sobre o seu produto e isso bater um número de engajamento muito grande, com certeza isso é uma meta de eficácia, né? E não uma meta, putz, vou colocar um vídeo qualquer de alguém fazendo alguma coisa que não tem nada a ver com a minha marca. Isso vai bater um número de visualizações gigantesco, um engajamento gigantesco, mas acaba sendo um número muito de vaidade, né? Não, não impacta em nada no negócio. Então, acho que tem um pouco de cuidado, assim, mais sobre essa visão do que realmente importa para a empresa, o que realmente não importa, tá? Esse aqui é o exercício, né? Então, como engajar pet lovers? Acho que é mais ou menos o que a gente vem falando, né? A gente achar o público, né? Onde que o público nosso está, né? Então, é uma primeira pergunta, assim, para a gente ver onde as pet shops estão produzindo conteúdo, onde que o nosso público de pet shop está, onde que pode ser legal a gente criar conteúdos para essa nova pet shop, qual mídia que faz sentido, né? Então, quais formatos vamos usar? Faz sentido usar banner, faz sentido usar vídeo, vamos usar carrossel, vamos usar, enfim, quais os formatos que podem ser legal para a gente passar a mensagem. Então, tem formatos que podem ser legal como uma mensagem institucional, pode ter formatos que podem ser legal para a gente mostrar um produto. Então, mais pensar nisso, o que é interessante para a gente. Existe alguma tendência no mundo pet, então acho que já até deram spoiler aqui já de algumas tendências que existem no mundo pet, mas é exatamente isso, né? Onde a gente pode identificar essas tendências e quais mídias que a gente pode trabalhar. Graveto, exato, graveto
uma tendência aí, como que a gente, onde que a gente pode vender graveto? No TikTok ou no Instagram? Então é muito isso, você tem que ter noção, assim, por exemplo, se você, primeiro que a sua empresa, você vê que é uma tendência vender graveto e você começa já a focar nisso, é um retorno gigantesco para sua marca, né? E qual o retorno que esperamos? Eu acho que aqui é o mega importante, né? Ele bate muito bem com isso que a gente falou de métricas de eficiência e vaidade, né? Qual que é o retorno que você espera com essa estratégia de mídia social? Ah, quero ganhar seguidores porque eu quero criar uma comunidade, né? Uma comunidade interessante de pessoas que realmente gostam da minha marca. Então, a quantidade de seguidores é uma métrica de eficiência, sabe? Nessas estratégias. Então, é ter isso na cabeça, né? O que que a gente espera, né? O que que a gente espera, se a gente quer vender mais, se a gente quer construir uma marca. Então, sempre ter isso na cabeça antes de traçar qualquer estratégia, que eu acho que é mega importante para a gente aí, para poder entender bem como analisar e o que está fazendo sentido para a gente, tá bom? Beleza? Acho que eu vou dar algumas diquinhas que eu acho interessante para a gente, não sei, aí que tá, eu queria também ver o que vocês usam, acho que tem milhões de ferramentas de mídia social hoje, né? Então é uma quantidade muito grande, assim, de opções que a gente tem, tanto na parte de planejamento, como na parte de, de ideias, como na parte de mensuração, tudo mais, são bastante opções legais que a gente tem. Mas queria só saber se ficou alguma dúvida, pessoal, nos slides, no material, se tem alguma dúvida, se tem alguns outros exemplos aqui de grandes marcas que vocês identificam que são bem relevantes em algumas plataformas. Não sei se ficou alguma dúvida na parte aqui de conteúdo sobre cada uma. Acho que a ideia era essa, assim, mais para a gente ver como que surgiu, qual a relevância, qual a característica de cada uma, quais alguns exemplos, né? Então, é bastante bacana assim, a gente seguir esses exemplos até para saber o que que eles estão construindo, como eles estão construindo. E aqui um exercício também que acho que é bem legal para a gente já começar a traçar esse plano de mídia digital. Beleza? No final das contas, performance está no centro de tudo, né? Não tem como as pessoas conhecerem a marca sem investimento até chegarem nelas. Eu vejo dessa forma. Boa pergunta, assim, a gente costuma separar muito performance e brand, né? Tipo, onde você investe mais. Então, você fazer investimento de brand, você vai para algumas estratégias, por exemplo, fazer eventos, se relacionar aí em feiras específicas sobre o seu produto. Tem algumas coisas que diferem, assim, mas no final é basicamente isso que você falou, é tudo performance, é tudo números, né? É uma das coisas que a gente sempre bate, assim, você vai fazer um grande evento, assim, mas quanto que esse evento vai te trazer de potenciais novos usuários, sabe? Quanto que eu gastei nesse evento e quanto que ele vai trazer de retorno? Então não adianta que falar que você vai gastar para crescer sua marca, sendo que você não tem números para exemplificar isso, né, para mostrar isso. Então vai ser sempre o dinheiro saindo e os resultados nunca entrando, né? No final é tudo performance, sim, mas no mercado a gente costuma dividir performance e brand. Então, quando a gente fala de performance, é muito mais coisas a curto, médio prazo, assim, mídia, CRM, fazer alguma coisa, uma campanha específica com algum parceiro, mais, né? Algumas coisas assim. Quando a gente fala de brand, são coisas mais voltadas para a marca, né? Fazer uma feira muito grande. Nosso exemplo, né? A gente fez a Bienal de São Paulo ano passado. Então, putz, colocamos um mega stand lá que as pessoas tiveram conversando com alguns grandes influenciadores, tiveram algumas experiências. Deixa eu só ler aqui. Por exemplo, eu não pagaria uma influência de 500k, uma estratégia de topo de funil sem saber da implementação da minha persona. Da performance, não sei se é simplista demais. Não, totalmente correto, assim, se você não sabe nem quem é seu público, você está pulando basicamente aqui, ó, tá vendo a nossa fase de planejamento, de entender quem é o consumidor, de analisar, de pesquisar quem é essa pessoa. Se você já está pulando essa parte, gastando grana aqui no marketing de influência, putz, é um tiro no pé, né? Porque você não fez o trabalho de antes, aqui você não sabe quem é o consumidor, você não está pesquisando se eles realmente gostam desse influencer que você vai fazer. Então, você está pulando etapas aí, né? Você está pulando etapas do consumidor, tá pulando etapas do planejamento. Então, é um tiro no pé mesmo. Vai gastar uma grana e vai chutar que vai dar certo. Se der certo, bom, mas provavelmente tem um grande risco de não dar, né? Como eu perdi a votação. Mas é muito isso, assim. Eu vejo, posso estar sendo um pouco bem radical aqui, mas eu
vejo que muitos donos da empresa acham bonito fazer isso, né? Tipo, gastar uma grana com, meu influenciador tal vai falar da minha marca. Putz, foda pra caramba. Na verdade, depois, quando os números chegam, eles acabam vendo que não foi o melhor jeito, né? Então, eu vejo muito isso, rodadinha de investimento. É, muito isso, mas aí depois, na hora que chega, né, vamos patrocinar Big Brother, vamos fazer tudo isso, e tudo mais. Depois, quando vai fazer o fechamento ali, não fecha as contas, e, enfim, um tema polêmico, mas eu acho que é um dos grandes motivos dos layoffs estarem acontecendo, né? Falta de planejamento, falta de estratégia, vamos gastar grana com tudo isso e depois vamos contratar, vamos pegar um escritório mega legal, com mesa de ping-pong e tudo mais, e o negócio depois não fecha a conta e sobra pra gente. Acho que é um pouco polêmico, mas, enfim, a realidade de muita empresa, né? Mas, boa, acho Eu que é muito isso. concordo, Oi. eu concordo plenamente com isso. Na verdade, toda estratégia é pensado, né, na sua persona ali, né, no Uhum, presidente do que o presidente que vai representar o seu público, vamos dizer assim, para sim. facilitar, né? Uhum. E após isso é nível de consciência, né? Então é nível de consciência e planejamento ali das campanhas para cada tipo de nível, né? Ah, total, assim, assim, dá para entender, se você é uma grande marca, se você é uma Claro, se você é uma Vivo, se você é um Bradesco, assim, cara, você consegue contratar e você tem grana para isso, você consegue falar com todo mundo, sabe? Então, mas entender também o tamanho que você é, né? Você não, você é uma empresa que está crescendo, assim, você já quer pegar um influenciador de cara e meter 1 milhão ali de reais para ele fazer 4 vídeos só e acreditar que isso vai dar um retorno para sua marca, enfim, acho que é uma falta de planejamento gigante, assim. Então, é muito isso, assim, não pular etapas, sabe? Não vai querer resultados antes de fazer o básico, que é o planejamento, que é saber quem que é, fazer as pesquisas e tudo mais. Às vezes seu público odeia lá a pessoa que você gastou 800 mil reais e você tá lá achando lindo ter uma pessoa mega relevante ali falando sua marca, né? Seu público não curte. Beleza, vamos falar de alguma... Oi, André? Não, eu acho que essa área de mídias, assim, ela é um constante teste, né? Você está Sim, fazendo então. pequenos testes, porque é uma área nova, assim, para as empresas, principalmente, trabalhar com isso, criar estratégias para isso. E ela está em constante mudança, né? Você tem Uhum, redes sociais surgindo o tempo todo, sim. como trazer a publicidade para essas redes, seja em forma de anúncios, seja ali a publicidade mais orgânica, né, através dos Uhum. influenciadores. Então, são constantes testes, né? E eu acho que o teste ele tem que ser a passos mais curtos, né? Não a Não, passos total, assim. largos. Teste é tudo no marketing digital, e eu acho que uma das coisas mais bacanas do marketing digital é que a gente consegue fazer as coisas muito rápido, sabe? Não é igual a gente fazer um vídeo de TV e ver se vai dar certo daqui a uma semana ou não. Assim, a gente consegue colocar uma campanha no ar hoje, a gente consegue colocar um post no ar hoje e ver se deu certo ou não e mudar a estratégia daqui a 2 a 3 dias, sabe? Acho que é um dos grandes coisas legais assim do marketing digital é que a gente tem todos os números que a gente precisa, a gente consegue saber tudo de uma forma muito rápida, se deu certo ou não. E é igual você falou também, não existe uma receita de bolo, sabe? Eu acho que é testar, porque, igual eu falei, se a gente for muito por hipóteses, a gente sempre erra, sabe? Pra gente é uma coisa, mas pro nosso consumidor é uma outra coisa totalmente diferente. Então, eu dei muito exemplo do TikTok aqui na Esquilo, né? A gente achava que não era uma rede, não ia dar nada pra gente, acabou virando uma rede mega importante nos nossos resultados, né? Então, é sempre acho que o grande desafio do profissional de marketing digital é criar tendências e como que você muda a cabeça das pessoas dentro da empresa, sabe? Então, você achar uma tendência e você falar, putz, a gente está indo no caminho errado, está colando uma coisa totalmente nova aqui, a gente não está fazendo isso. E aí você faz, e aí muda os resultados totalmente, a empresa começa a crescer por causa disso. Acho que é um dos grandes baratos, assim, da profissão de marketing digital, né? Então, e é como você falou, é muito dinâmico, né? O aprendizado nunca acaba, né? A gente vai aprender hoje sobre TikTok, mas daqui a um ano nosso curso vai ter que atualizar esse slide aqui para uma outra plataforma que surgiu, né? Então, não existe muito isso de aprender algumas ferramentas e vou trabalhar com isso para sempre, né? Sempre vai mudando muito esse negócio. Então, acho que é umas grandes coisas legais também que ajuda a gente a estar sempre no dinamismo e nunca entrar na rotina também. Então, é uma das coisas bem bacanas aí que a gente trabalha.
Boa, vamos falar de ferramentas. Ferramentas. Acho que é uma das partes mais legais também. Ok. Olhar ferramentas. Vou falar primeiro dos planos de ferramentas, cronogramas de postagem. Não sei se vocês usam nas empresas que vocês trabalham, cronogramas de postagens, de conteúdo e tudo mais. Mas rede social ela é uma coisa que precisa de muita organização, tá? Então, principalmente quem quer trabalhar com social media em empresas, a parte de organização ela é muito pedida, assim, a pessoa tem que ter muita organização e não só, vou postar alguma coisa hoje porque achei legal e tudo mais. Então, a parte de organização é muito bacana. Então, a gente tem algumas ferramentas manuais. Aqui, um exemplo de planilha que eu peguei da Nuvem Shopping. Existem várias outras opções, mas eu peguei esse exemplo deles aqui, que ajuda bastante. Aqui é muito básico, para quem está começando, acho que é bem legal. Então, basicamente, ele dá a data, dia, hora, o tipo de conteúdo que você quer, o formato, o status, se ele está rodando ou não. Ele dá alguns textos, visual, se você vai usar imagem, vídeo. E aqui no final ele dá algumas métricas, né, para você até entender se o que está funcionando e o que não está. Pois é muito isso que a Ana falou, né? Tipo, hoje eu vou publicar um vídeo e no dia seguinte vou publicar uma imagem. E aqui claramente você vai ter o resultado dos dois e você vê, putz, o vídeo deu muito mais certo do que imagem, né? Porque eu vou ficar focando em imagem nos próximos posts. Vou fazer uma postagem segunda, 9 horas da manhã, depois vou fazer uma postagem às 11. Qual que deu o resultado mais legal, sabe? Às 11. Então, putz, o vídeo deu certo, terça-feira às 11 deu certo, agora eu vou postar mais vídeo todas as terça-feiras às 11 horas, porque eu já tenho certeza que isso deu certo. Então, nunca ficar no achismo, sempre tem muitas ferramentas para a gente usar para ter a noção do que realmente funciona. Então, aqui um exemplo bem básico de ferramenta de cronograma de mídias sociais para ajudar na hora de controlar, na hora de planejar e na hora de mensurar, que é o mais importante também, tá? Então, eu vou ir compartilhando com vocês aqui. Esse aqui é um exemplo da Nuvem Shop, tem várias outras se vocês preferirem. Aqui é um pouco mais completo, né? Um pouco mais avançado, talvez, para quem já está num ritmo muito grande de postagem, para quem é uma marca que posta muito, se gasta dinheiro, se tem tipos de conteúdo diferente, aqui é bem legal também. Então, ele dá dia a dia, né? O que você vai fazer dia a dia na sua postagem. Então, até para planejar, para apresentar isso para o superior, para apresentar qual a estratégia do mês seguinte, acho que é uma ferramenta muito bacana para... Opa, super importante, né? Vamos liberar acesso. Deixa eu só ver se eu consigo já... Boa, qualquer pessoa com o link. Agora vai, hein? Sempre esqueço desse detalhe. Mas, boa. Essa aqui é do... Acho que essa foi. Agora eu vou compartilhar essa aqui. Escrito, pessoa com link. Então, aqui é muito mais completo, né? Você tem a semana 1, você tem a semana 2, você tem a semana 3 e, putz, para quem chega num superior, assim, segunda-feira e fala, cara, esse é o planejamento da nossa semana inteira, isso é o que a gente vai falar, isso é o horário que a gente vai postar. Aqui tem todos os canais já separados, então você tem o Twitter, você tem o LinkedIn, aqui é bem completo, tá? Pode tirar algumas coisas que não fazem muito sentido se você não chega nesse nível muito de postagem, mas sim, Gabriel, é uma bem completa. Tem algumas médias, tem umas médio termo aqui. Essa aqui é muito básica, essa aqui é bem complexa, mas tem outras que são bem mais tranquilas. É só para dar um exemplo mesmo de alguns modelos que existem hoje aí, que não precisa fazer trabalho braçal de criar isso do zero, né? Você tem várias opções aí. Então, aqui, se você gasta com ads, né? Quanto que você está gastando? Vou publicar esse aqui que deu muito certo, vou gastar uma grana nele, quanto que deu, hashtags que eu vou usar. Então, no começo pode ser complicado, mas depois que você pega o jeito ali para quem trabalha com isso todo dia, é bem bacana. Então, ajuda muito a programar, ajuda muito a organizar, ajuda muito a vender o nosso trabalho também. Então, é super bacana, né? Às vezes, o superior acha que a gente tira as ideias, vou postar isso e pronto, tudo mais, mas sempre legal mostrar que tem um planejamento por trás de tudo, né? Então, esse aqui é um exemplo da RD, muito bacana. Mas aí, se vocês colocarem no Google depois exemplo de planilha de postagens e tudo mais, que é super bacana, né? Então, aqui algumas opções gratuitas, tem algumas opções pagas também. Então, aqui uma ferramenta que é legal, que é a postplanner.com. Ela não está nada integrada aqui, né? Mas você consegue integrar todas as suas mídias aqui de forma automática. Então, tem todas as mídias aqui, você conecta e depois ele já te dá um calendário. E aí ele vai mostrar bem claro ali que você tem um post na sexta do Facebook, tudo mais. Então, ele te dá uma integração bem bacana já. Então, para quem tem uma graninha a mais, para quem está investindo em social media, aqui um exemplo bem bacana
daquela parte de planilha, só que de uma forma automatizada, né? Bem mais fácil para a gente trabalhar. Então, ele te dá algumas coisas bem legais, te dá alguns resultados depois, alguns relatórios históricos e tudo mais. É uma ferramenta mega bacana também para quem está querendo entrar no nível maior aí de estratégia de social, tá? Que mais? Falei bastante do Pinterest, mas acho o Pinterest muito legal para quem quer mudar, quer repaginar o feed. Então, aqui eu coloquei um exemplo, eu estava fazendo um trabalho esses dias com uma página de comida também, né? Uma empresa que faz eventos de gastronomia, e eles estavam querendo repaginar o feed inteiro. Então, você chega aqui, você começa a ter várias ideias de como fazer, né? Como repaginar o feed, de como ter uma ideia de como fazer. Então, você consegue tirar muita referência muito bacana no Pinterest. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Instagram feed, vamos ver se tem de pet shop. Deixa eu dar um exemplo. Aqui, por exemplo, ele já dá um template bem legal de pet shop, né? De como postar. Hoje eu vou postar um conteúdo sobre isso, sobre isso, sobre isso. Então, assim, a gente começar do zero a saber como que eu posto, qual formato que eu posto, se eu coloco texto ou não. Aqui ele já te dá uma referência bem legal para não começar totalmente zerado, não saber como criar um feed legal. Então, a gente sabe que o Instagram é bem bacana ter um feed ali bem agradável, bem bonito. Então, aqui ele vai ter umas ideias, só jogar aqui Instagram, feed, o mercado que você trabalha. Deixa eu ver se eu tenho. Vamos colocar Duolingo para ver se ele aparece, alguma coisa de inglês. Duolingo. Instagram, feed, Duolingo. Acho que não aparece. Instagram, feed, curso de inglês. Nossa, acho que se colocar em inglês depois ele talvez ajude, mas enfim, só colocar aqui o produto de vocês, o que vocês estão procurando, que ele dá algumas referências bem bacanas pra gente, tá? Então aqui, organização, aqui referência, acho que o Pinterest é muito legal para a parte de referência. Aqui a parte de construção, não sei se vocês usam Canvas no dia a dia, mas uma ferramenta mega poderosa para a criação de postagens, de apresentações e tudo mais. Então aqui eu coloquei um exemplo de pet shop, ele já dá alguns templates bem bacanas, né? Então, agiliza bastante também nosso trabalho para quem não tem tempo de ter um design, para quem não tem time de design. Ele dá referências bem bacanas aqui para não começar do zero e já seguir pelo menos alguma referência de template, tá? Então, aqui a gente parte para a parte mais operacional, uma referência que eu acho super bacana todo mundo ter, né? Acho que, igual eu falo, um profissional de marketing digital que não usa Canvas é muito difícil, assim. Então, visual design business fashion, né? Então, visual design eu nunca usei, assim, talvez. Não sei se ele é na mesma pegada, assim. Mas acho que talvez seja. Boa, que mais? Aqui eu compartilhei com vocês na primeira aula, mas acho uma mega referência que eu vou compartilhar de novo. Que é basicamente um chat GPT de marketing digital. É justamente isso, né? Então, aqui você filtra o tema. Então, você tem vários aqui, né? Você tem mídia paga, você tem CRM, você tem coisa, então você tem redes sociais, né? Então você tá, sei lá, você tá bloqueado de ideias hoje para postar essa semana. O que que eu vou fazer essa semana? Então você pode chegar aqui e falar, me dê ideias de postagens no Instagram sobre as, na postagem no Instagram da minha pet shop sobre datas comemorativas da semana do dia 18/04. Vou colocar assim, o que ele dá. Então aí ele já te dá umas ideias, né? Dia dos amigos dos animais, compartilhe fotos dos seus clientes, seus animais de estimação, agradecendo por serem amigos dos animais, Dia Nacional do Livro Infantil. As datas dessa semana não ajudam muito, não, mas te dá algumas ideias legais, que é Dia do Exército Brasileiro, Dia Nacional do Livro Infantil. Compartilhe fotos de livros infantis relacionados a animais de estimação, incentive seus seguidores. Então, você está vendo que você consegue otimizar muito o seu tempo, né? Você tira as ideias aqui, você já coloca aqui, você já tira a referência daqui e você já cria por aqui, né? Então, não fazer tudo do zero, né? Achar que você vai ter todas as ideias do zero, que você vai criar tudo do zero, da organização tudo do zero. Você tem ferramentas bem interessantes para otimizar o seu tempo e otimizar todo o seu planejamento. Principalmente para quem acho que eu fiz muito isso também, mas que algumas empresas a gente é mídia social, a gente é mídia paga, a gente faz tudo. Então, principalmente para as pessoas que não têm tanto tempo, que precisam fazer várias estratégias ao mesmo tempo, a gente tem ferramentas para otimizar bastante aí algumas ações da parte social, tá?
Por último, a parte de monitoramento, né? Que eu acho que é uma das coisas mais importantes também que tem nas estratégias de redes sociais. Você precisa saber o que que funciona e o que que não funciona. Aqui na Esquilo a gente usa muito o Buzz Monitor, que eu acho que é para mim uma das principais. Eu vou colocar aqui para vocês. Mas ela dá tudo o que a gente precisa de insight, né? Vou pegar aqui um pouco mais acima. Então ela dá basicamente a nossa evolução diária de seguidores, o que que as pessoas estão falando, o que que elas estão falando positivamente, o que que as pessoas são neutras, as pessoas que são neutras, as pessoas que estão falando negativamente, evolução por hora, então saber quanto que a gente está conseguindo evoluir por hora, o que que as pessoas estão mais falando nas redes sociais. Então, obviamente, livro que elas estão mais falando sobre a gente, os assuntos mais citados, os usuários mais engajados. Então, aqui, se você vai fazer alguma ação de dar algum brinde para os usuários que mais engajam com a sua marca, você tem aqui também um relatório que dá bastante isso. Gênero, né? Então, o nosso público, ele é bastante feminino, então a gente tem esse público. Oi, pessoal, alguém me ouve? Sim. Acho que a internet do Ah, tá. professor caiu lá. Achei que caiu, tinha, né? que era eu. Sim, eu também. Eu acabei de sair e entrar de novo. Ele Acabou a avisou no luz. WhatsApp que caiu energia. Pessoal, eu não tô nesse grupo. Alguém poderia compartilhar o link aqui no chat do Zoom? Sim, vou pegar aqui.
Oi, pessoal, voltei, desculpa aí novamente. São Paulo hoje tá complicado. Sem crise, prof. Não sei se alguém mora em São Paulo aí, passa por isso todos os dias, mas dia que tem raio, chuva, cai toda hora. Boa. Boa, acho que a gente estava na última parte da aula, então basicamente fechando para a gente falar da última ferramenta, que é uma das mais legais. Mas, se eu não me engano, alguém perguntou se ela paga, né? Eu acho que ela é paga, sim, mas as ferramentas de redes sociais costumam ser bem baratas, assim, comparadas com as ferramentas de CRM, de mídia. Então, eu acredito que não seja muito caro, assim, mas é uma ferramenta que entrega bastante, então acredito que vale a pena. Mas ela entra bem no detalhe, né, do que as pessoas estão usando de emojis, quais as hashtags mais usadas, aqui os posts mais curtidos, posts mais engajados. Então, você vê que um post de Taylor Swift foi um dos mais engajados, post de signo, que tem algumas coisas. Esse daqui é um pouco da parte de mídia paga, que a gente usa essa influenciadora. Então, dá muita coisa aqui para você ter noção do que realmente você o que está funcionando, de qual texto está funcionando. É uma ferramenta bem completa mesmo, ela usa todas as mídias dá para você ter esse insight. Então, acho que é muito bacana para quem puder aí gastar um dinheirinho. Acho que o resultado é muito bem-vindo, assim. Então, é uma ferramenta que eu considero bastante aí na hora de criar, de poder adquirir para poder fazer essas estratégias, né? Se a gente não consegue ter a noção de mensuração do que está funcionando, acho que é bem problemático. Então, eu resolveria esse problema primeiro e ter algumas ferramentas para saber se está funcionando ou não. Beleza, gente? Acho que terminamos, assim. Deixa eu só pegar... Deixa eu pegar isso aqui. Beleza. Então, o exercício dessa aula vai ser bastante aquilo que a gente passou naquele slide. Então, basicamente, responder essas perguntas, né? Algumas a gente consegue fazer em cima do material mesmo que a gente passou. Algumas a gente consegue usar as ferramentas que a gente falou. Então, o mais interessante mesmo é a gente ter a noção de como usar uma boa estratégia, né? Acho que a parte ferramental também é mega importante, então aproveitem bastante a opção que tem hoje aí no mercado de ferramentas, porque antigamente era bem complicado achar essas ferramentas que faziam isso pra gente, e hoje já tem algumas coisas bem legais aí que otimizam bastante o trabalho da gente. Beleza? Alguma dúvida? Algum comentário, alguma coisa que possa ajudar? Mas qualquer coisa, estamos lá no WhatsApp. Qualquer coisa, se precisar de alguma dúvida, se sabe de algum link de ferramenta, alguma ajuda, podem chamar lá que a gente vai discutindo lá. Professor, eu Mas, tenho um questionamento, se claro. você puder, Opa, claro. se você saber, ou se alguma outra pessoa conseguir ajudar. No Pinterest existe alguma forma da gente analisar a tendência de pesquisa dentro do Pinterest, dentro do buscador dele? Por exemplo, por algum nicho em específico, ou o maior volume de busca ali dentro. Da mesma forma, por exemplo, que funcionaria ali na SEMrush, nos mecanismos de busca mesmo, mas um pouco mais adaptado para dentro do Pinterest? Você diz aqui, né, quando a pessoa pesquisa aqui, que ela está pesquisando. Isso. Boa pergunta. Deve ter, com certeza, assim, com absoluta certeza tem. Não sei se dentro do Pinterest ou se é alguma ferramenta fora. Mas eu acho que quando você cria o Pinterest Business, que é aquele Pinterest que você tem acesso aos ads, sabe? Não sei se você já chegou nesse ponto, porque Não. normalmente tem um business, né? Tem o TikTok Business, tem o Facebook Business, o Instagram Business. Normalmente essas ferramentas business, essas empresas, elas têm acesso a um analytics muito mais aprimorado. Então, assim, quase certeza que tem isso aqui. Eu vou dar uma olhadinha mais a fundo, mas eu vou te falar já já no WhatsApp se é dentro do Pinterest, se é uma ferramenta fora. Mas, Legal. assim, se eles têm buscadores, com certeza eles têm que dar esses dados para os usuários, sabe? Legal, legal. Então, Obrigado. eu vou compartilhar com você já já, só vou dar uma olhadinha para não falar besteira também, mas acredito que tem, assim. Dentro do TikTok tem, dentro do Google tem, então sempre quando tem uns buscadores assim, eles trazem junto os insights também. Pô, ele dá aqui alguns destaques, né? Ele, tipo, não tem os números específicos, mas ele dá alguns destaques do que as pessoas estão procurando no momento. Vou achar um pouco melhor depois para você. Beleza, gente? Então é isso. Boa noite para todos. Quinta-feira a gente entra no Market Influência, que acho que é bem bacana também. Depois, talvez para mim, as 4 mais importantes de estratégia digital, que é conteúdo, SEO, mídia paga e CRM. Então, uma das grandes matérias aí que o
as empresas estão pedindo hoje dos profissionais, né? Então, acho que vai ser bem legal aí essas próximas aulas. Boa noite, gente. Até quinta-feira. Boa noite, pessoal. Obrigada, professor. Tchau, tchau.